Muito boa noite, seja bem-vindo ao Hora Final. Quarta-feira entramos em sua casa para fazer então um olhar aquilo que são os assuntos que marcam a atualidade com os nossos comentadores. Comigo que tenho já o António Mchanga, que substitui então o Dr. António, não está cá nesta altura. Temos também o Dr. Silveira Nguano, falamos a qualquer momento da chegada do Dr. António Bueno. Muito bem, vamos olhar para alguns assuntos que preparamos para esta noite. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Assinalado a efeméride, aconteceram vários eventos. Vamos já começar por si, um olhar então a este Dia Internacional dos Direitos Humanos para a nossa realidade em Moçambique. O que é que se lhe oferece diretamente dos direitos humanos? Obrigado, boa noite aos telespectadores e ao povo moçambicano. Agradecer à TV STV que nos oferece, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Bom, falar dos direitos humanos numa sociedade como a nossa é falar exatamente da vida do povo moçambicano, tendo em conta que há muitos atropelos, aquilo que são os direitos fundamentais das pessoas, começando pelo direito à alimentação, direito à saúde, direito à defesa da integridade. Estamos neste momento a viver situações em que muitas famílias moçambicanas passam uma refeição mal servida por dia. Estamos numa situação em que muitas famílias estão a perder seus entes queridos pura e simplesmente porque não têm dinheiro para comprar medicamentos ou pura e simplesmente porque não têm dinheiro para pagarem os melhores médicos e assim não podem ter a melhor assistência. Temos situações de pessoas que estão presas injustamente porque não têm advogados à altura, porque não têm dinheiro para pagar os melhores advogados, e temos muitos criminosos a pulularem fora exatamente porque têm dinheiro para pagar e sobrar. Pagam desde procuradores, magistrados, a todos os níveis, e eles passeiam a sua classe. Mas mais do que isso, é uma oportunidade para tentarmos pensar um bocadinho mais sobre o que está a acontecer com os nossos conterrâneos detidos no comando da cidade de Maputo, onde nenhuma organização de direitos humanos é permitida que lá entre e possa visitar as pessoas. É momento para pensarmos muitas centenas de pessoas estão na BEO agora com seus direitos a serem violados, alegadamente porque um determinado grupo de reclusos praticou indisciplina. Então, é um momento evidentemente muito sério. Vimos algumas atividades, mas eu tenho a destacar o trabalho da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, porque em relação à Comissão dos Direitos Humanos em si ainda não vi nada de relevante. Lamento dizer isto numa comissão que nós próprios é que propusemos, mas não tem outra maneira de falar senão exatamente dizer a verdade, porque este programa televisivo é um programa que nos obriga a dizer a verdade. Passam 2 anos e alguma coisa depois de ter se criado a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, mas em matéria de trabalho concreto não estamos a ver absolutamente nada. A situação continua na mesma. Acredito também que a ter que se fazer relatório será um relatório muito parcial, porque não se percebe como é que uma Comissão dos Direitos Humanos, que tem a sua sede a menos de 500 metros do comando da cidade, tenha 2 anos sem conseguir visitar as celas do comando da cidade, quando as pessoas estão a reclamar todos os dias lá. Esta Comissão dos Direitos Humanos esteja mais ou menos a menos de 10 quilômetros da cadeia de máxima segurança, onde as pessoas estão a gritar, e até hoje ninguém tenha se feito lá para tentar perceber o que é que está a acontecer com as pessoas. Deixe-me ouvir outras opiniões. Dr. Nguano, boa noite. Um olhar então aos direitos humanos a propósito do dia que se assinala hoje, olhando sempre para a nossa realidade. Moçambique é subscritor de muitos tratados internacionais, criou a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. O que é que falta? Se é que falta alguma coisa, um olhar para a situação dos direitos humanos na sua ótica aqui em Moçambique. Bom, falar dos direitos humanos, se calhar é importante para o espectador falar um pouco de um panorama histórico para sabermos de que estamos a falar para aqueles que acabam de ligar a televisão. Portanto, falar dos direitos humanos é falar hoje de 3 coisas diferentes. Primeiro,
Existe a primeira vaga dos direitos humanos que foram proclamados em 1948, que se referem sobretudo aos direitos políticos e civis. O direito de ser eleito, de votar e por aí. Mas logo de seguida houve uma reação por parte dos países na altura, estavam aglutinados em volta da OCS, a falarem também dos direitos econômicos e sociais, não é? Na medida em que sermos iguais, portanto, gozarmos da mesma liberdade, mas quando chegamos num tribunal, quem tem mais dinheiro tem maior capacidade de se defender em relação a quem é pobre. Falar, por exemplo, do direito de expressão, para uma pessoa instruída que tem acesso aos meios de comunicação social, ou para quem é detentor de um meio de comunicação social, ou quem o controla, tem mais hipótese do que um pobre que não controla nem tem influência nos meios de comunicação social. Daí que muitos países aglutinados de volta da URSS, que eram os países do leste comunistas, também começaram a falar e muito dos direitos sociais e econômicos, que são considerados direitos da segunda geração. E é preciso perceber que a gênese do nosso governo prioriza muito esta ideia, daí que existe o fundo, por exemplo, dos 7 milhões, daí se fala do combate à pobreza absoluta, mas esta ideia de priorizar esses direitos econômicos e sociais, de pensar que o problema humano é um problema de comida, penso que escamoteia o problema de fundo, porque os direitos humanos foram pensados como os direitos que pertencem ao Homo sapiens. E o que distingue o Homo sapiens do animal é exatamente o pensamento que tem a ver com os direitos da primeira geração, que são os direitos civis e econômicos, porque sempre se pensou que o que leva a que as pessoas não gozem dos direitos sociais e econômicos é exatamente porque não há um ambiente de liberdade, não há um ambiente de defesa dos direitos humanos. Isso é preciso, ao olhar para o nosso país, a gente percebe que os nossos governos têm uma tendência de não priorizar muito a questão da liberdade, a questão da igualdade, a questão dos direitos políticos, de participação política e de cidadania, e dando mais ênfase, se calhar, a preocupações de ordem materiais, mas que, apesar de estar hoje constituído... Não terá muito a ver com a hierarquização das dificuldades, digamos, entre uma dificuldade que está associada a direitos como liberdades e outra associada à ausência de bens materiais básicos. Tem a ver com a filosofia política, não é? Portanto, há quem acredite... Um país onde ainda há pessoas que vivem abaixo de $1, portanto, se calhar não é pela importância, mas pela preferência que as pessoas acabam por colocar. Eu digo que é filosofia política, porque para muitas pessoas, não é, que pensam como eu, acreditam que a falta de liberdade, a falta de justiça, a falta de igualdade é que é a grande causa da fome, é a grande causa de falta de emprego, de falta de renda. Uns que estão num contexto materialista e marxista acreditam que uma pessoa, uma vez bem alimentado, uma vez que tem acesso aos bens materiais, automaticamente desenvolve a questão dos direitos políticos. Mas a gente vê uma sociedade tão desenvolvida que tem resolvido em grande medida problemas de primeira necessidade, não é por aí que tanto tem os direitos econômicos e sociais. Pelo que não tem as liberdades. Exatamente, não é por aí que tem as liberdades, não é? Ao contrário, países com uma baixa renda, como Cabo Verde, São Tomé, estão muito mais avançados nessa questão das liberdades políticas. Parece-me que é uma questão de filosofia política, saber por onde devemos começar. Eu acredito que o que as pessoas mais precisam, como homens, é de fato serem livres, é haver mais justiça, serem mais respeitados, e a partir daí teremos também a possibilidade dos bens materiais que precisamos para as nossas necessidades. Também é preciso referir que em 105 nasceu uma nova vaga dos direitos
humanos, que são os chamados direitos da terceira geração, e tem mais com os direitos das coletividades. Por exemplo, se falamos dos direitos da primeira geração, ou direitos políticos e civis, ou dos direitos sociais e econômicos, estamos a falar de um conjunto de direitos que foram feitos sobre a batuta de uma exigência. São os operários que exigem ter melhores condições de vida, são os colonizados que exigem. Portanto, foi colocado sobre o signo de exigência que nós merecemos. Ao contrário, o direito da terceira geração, que é, por exemplo, os direitos dos idosos, os direitos dos deficientes, os direitos das crianças, já não são feitos sob o signo da exigência, no sentido que os deficientes não podem enfrentar os não deficientes, de tal maneira que as mulheres não precisam enfrentar os homens, porque qualquer homem tem uma mãe, tem uma filha. Esses tipos de direitos já são direitos que nos tocam a todos como comunidade humana. Por exemplo, quando se fala de direito à vida, já não é a vida do indivíduo particular, mas é a sobrevivência da vida na Terra por causa das ameaças das bombas nucleares. Vamos voltar, deixa-me ouvir a opinião do Dr. Bueno sobre o mesmo tópico. Olhar os direitos humanos, hoje assinala essa data em que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração dos Direitos Humanos e a partir daí então assumiu-se a data como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um olhar para o nome internacional, mas focalizados sempre na nossa realidade. Ok, boa noite, caros Jeremias, boa noite, caros colegas painelistas e boa noite, caros telespectadores. Bem, falar de direitos humanos, e como muito bem disse até o Muxango e o Ronguano também, foi claro relativamente à explanação histórica da questão dos direitos humanos na nossa sociedade, é algo naturalmente bastante complexo. Complexo porque, apesar de nós conhecermos o termo de uma forma concreta, todavia a sua aplicação prática, principalmente na nossa sociedade moçambicana, ainda é meio difusa. Meio difuso, apesar de, e vou aqui tentar citar o John Kennedy quando diz que há um laço que nos une a todos nós, é que vivemos no mesmo planeta, respiramos o mesmo ar e no final nenhum de nós é imortal. E acontece várias vezes em que nós não temos a dimensão real daquilo que é o ser humano. Quer dizer, nós olhamos para o ser humano algumas vezes como simplesmente mais um número, outras vezes como algo que entendemos pelo facto de estar numa posição, quer económica, quer social, diferente da nós, então não merece que eventualmente tenha o mesmo tratamento condigno que qualquer ser humano merece, só pelo facto de ser humano. Então, aqui eu acho que em Moçambique nós também passamos por diversas fases naquilo que é a própria evolução no respeito aos direitos humanos do cidadão e ainda estamos numa fase que carecemos de grande aprendizagem, mas sobretudo precisamos que haja uma diferença na cultura daquilo das pessoas que detêm o poder em determinadas circunstâncias, pelo facto de, a meu ver, esse poder ser exercido em alguns casos em prejuízo claro do cidadão. É evidente também que há aqui uma preocupação do dia em tentar de alguma forma criar ou impor certos comportamentos, que alguns até necessários, mas podem não ter, são mecanismos adequados para impor esses comportamentos e obrigar a que a sociedade possa naturalmente pactuar a sua conduta em função desses comportamentos que se pretende que tenham de alguma forma alguma cobertura legal. Mas agora, temos visto também que em Moçambique, de alguns anos para cá, têm surgido determinadas organizações que têm como escopo principal a defesa dos direitos do cidadão, geralmente direitos humanos. Quer dizer, para além da Liga dos Direitos Humanos, que já está implantada há bastante tempo em Moçambique, que tem feito um trabalho bastante apreciável relativamente à defesa dos direitos humanos em Moçambique. Também soube que a Faculdade de Direito também da Universidade de Mulher tem também um centro em que se preocupa com a questão dos direitos humanos e tem a Comissão também Nacional dos Direitos Humanos e que, segundo o Muxanga, bem, criada há 2 anos, é preciso que tenha, de facto, ganhe alguma tarimba, alguma experiência e 2 anos, a meu ver, é muito pouco tempo para que possa ser atuante
e possa produzir resultados pelos quais a mesma comissão foi criada, a meu ver, deve-se dar algum tempo para poder ganhar algumas práticas e poder avançar de uma forma firme e segura e que possa efetivamente garantir que a nível nacional os direitos humanos dos moçambicanos são garantidos. Mas esta preocupação também terá de alguma forma levado a que a própria Ordem dos Advogados de Moçambique criasse também uma Comissão de Direitos Humanos. Que significa já uma preocupação por parte não só da sociedade civil, como também do próprio governo, do próprio Estado, em criar órgãos que de alguma forma pudessem ajudar, neste caso, até persuadir, se for o termo mais adequado. Watchdogs, na prática. Exato, porque de facto o Estado deve ter tido consciência que em algumas vezes pode estar a exagerar em determinados comportamentos para com os cidadãos e não ter a dimensão real de onde é que deve haver o limite concernente ao respeito das liberdades e garantias do cidadão. Então, essas diversas entidades, quer de direito privado, quer de direito público, que foram criadas e que têm sempre como desiderato principal cautelar ou defenderem os direitos humanos, e eu acho que temos que incentivá-los permanentemente. É claro que podem estar ainda a praticar atos que não sejam de acordo com a nossa expectativa como sociedade, mas nós temos que encorajá-los a serem mais atuantes, a serem eventualmente mais atrevidos no bom sentido da palavra, de modo a que permanentemente estejam a chamar a atenção ao Estado, ao Governo, sobre os limites que a própria Constituição impõe à atuação do Estado, bem como a diversa legislação avulsa. E depois, para além de outra questão que surge e tem sido muito recorrente, é relativa ao respeito pelas, pelas opções que as pessoas eventualmente têm. Opções de qualquer natureza. Quer dizer, nós temos que começar também a pensar que estamos a caminhar para um sentido em que, independentemente de nós concordarmos ou não concordarmos com as diversas opções que as pessoas tomarem, nós temos de saber respeitar. Exato, temos que saber respeitar todas as opções que as pessoas tomarem. Naturalmente, dentro daquilo que é salvaguarda, daquilo que é a própria humanidade, mas acima de tudo do respeito da liberdade individual das pessoas. Bem, está muito. E que prevê dos quais acaba por não aceitar determinadas práticas, pelo menos numa fase inicial, porque essas práticas acabam por se enraizarem e vingarem. Olhamos para os casamentos gays, pelo menos a homossexualidade, os casamentos gays, o seu percurso ao nível de países já mais desenvolvidos, há países que já abriram mesmo a aceitar casamentos. Mas muito bem, não é sobre isso, temos uma agenda muito cheia hoje. Avançamos para assuntos de natureza política. O Conselho Constitucional anunciou esta semana relativamente às eleições de 15 de outubro último. As razões são basicamente as mesmas que levaram à aprovação do recurso do MDM. A violação do princípio da impugnação prévia, ou seja, a lei eleitoral obriga que o recurso inicial seja feito na mesa onde ocorre o ilícito eleitoral e progressivamente, em termos hierárquicos, chamado recurso hierárquico. Então, Michanga, o seu comentário relativamente a esta decisão do Conselho Constitucional, de resto abre campo para a confirmação da vitória de Filipe Nunes. Bom, eu penso que o Conselho Constitucional, ao deliberar da forma como fê-lo, bom, eu não sou jurista, mas há algumas situações que não correspondem à verdade, segundo o texto. Por exemplo, quando se diz que o recurso não espelha, não há demonstração de que a impugnação tenha sido feita no local. Ora, nós temos uma situação, por exemplo, da Zambésia, onde o edital do apuramento provincial e o edital do apuramento distrital coincidem, mas o edital do apuramento nacional e o edital do apuramento provincial, os dados são divergentes. No distrito de Milange, a Renamo, no apuramento nacional, tem menos de cerca de 6 mil votos. Quando o apuramento é feito a nível da mesa, o que se espera é que os votos não possam diminuir.
e sobretudo depois do apuramento distrital e provincial. Quando os editais vão ao apuramento nacional, o que se faz é aumentar votos por cada qualificação dos votos nulos. Mas o que aconteceu com a Renamo na Zambésia foi a redução dos votos que a Renamo trazia no apuramento provincial e distrital. E isso foi reclamado no local. E a Comissão Nacional de Eleições diz que não se reclamou no devido momento. A outra situação também... Mas há evidências disto porque o despacho, o acordo no Conselho Constitucional é semelhante ao recurso, ao acórdão produzido a quando do recurso do MDM relativamente à TET, particularmente. O Conselho Constitucional alegava a questão da impugnação prévia, que os recursos só vão ao Conselho Constitucional depois de passarem para as instâncias inferiores. Há muitas situações que foram arreladas no recurso da Renamo. É pena que o meu acórdão ficou com a Rádio Moçambique, porque eu tive que dar a Rádio Moçambique no sábado, porque a Rádio Moçambique andou a insinuar que o mandatário da Renamo e o partido da Renamo tinham sido multados. E isso não veio no acordo. Era uma propaganda falsa, barata, promovida por pessoas de má fé, com consciência clara do que estavam a fazer. Eu tive que levar a cópia do acordo e fui deixar lá com eles. Muita coisa. Uma das coisas que aconteceu foi que alguns presidentes das mesas de voto recusaram a receber as reclamações. Pois, mas a própria lei eleitoral já cautela isto. Quando os presidentes se recusam, tende a haver o recurso imediatamente ao órgão a seguir. Houve recursos aos órgãos a seguir. Neste caso é o Comitê Distrital. É a Comissão Distrital de Eleições. Exato. Então, devia caber à Comissão Distrital de Eleições mandar o material todo para a Comissão Provincial e para a Comissão Nacional. Algumas reclamações chegaram. E tudo está lá. As reclamações que a Renamo juntou mais de 200 documentos comprovativos. Pura e simplesmente não houve vontade de apreciar as reclamações. Mesmo não sendo do MDM, nesta questão que se levanta do MDM, há uma questão polêmica muito séria do acórdão do Tribunal Judicial de Tsangano, que anula as eleições e manda repetir. E esta decisão do Tribunal da Primeira Instância, criada ao abrigo da lei, foi homologada pelo Tribunal Supremo. Entretanto, recusada pelo Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional não recomenda o que é que se faz. Só diz que anula. Ora, se formos a considerar que em Tsangano são mais de 30 mesas que não abriram, vezes 800 eleitores, são no mínimo 24 mil votos. 24 mil votos, eu fui eleito deputado por menos de 20 mil votos. Os membros da Assembleia Provincial, alguns foram eleitos por 4 mil votos. Quantos membros da Assembleia Provincial, em tese, poderiam ir a um determinado partido? Acha que devia ter optado por mandar ter as eleições, é isso? Eu acho que sim. Porque a lei é clara. Quando se anula nesse local, tem que se voltar a repetir as eleições na segunda semana, no primeiro fim de semana a seguir. Então, não cola o que o Conselho Constitucional andou a fazer. Então, o Conselho Constitucional também cometeu situações muito terríveis e difíceis de interpretar. Porque nós não podemos ficar apenas naquela de, bom, os juristas do Conselho Constitucional são os únicos que conseguem interpretar a lei. Acredito que eles não interpretam melhor do que que estão no Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo homologou aquele resultado porque efetivamente percebeu que o juiz agiu segundo as suas competências. Mas a coisa mais grave ainda é que depois do recurso que foi dado provimento em Tribunal de Primeira Instância, o Partido Frelimo vem solicitar ao Tribunal Supremo para anular a decisão. E o Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional não fez mais nada do que satisfazer a vontade da Frelimo. É a mesma coisa que acontece com o recurso da Renamo e do MDM, onde o Conselho Constitucional satisfaz o desejo da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, não houve nenhum trabalho jurídico de análise ali, senão satisfação da vontade do Partido Frelimo e da Comissão Nacional de Eleições. Bem, doutor Nguado, para ver o seu comentário. Eu penso que é difícil falarmos sobre este assunto se não tivermos uma visão comparativa e percebermos o que são os tribunais na sua gênese.
é preciso lembrar que há pouco tempo, quando houve um braço de ferro entre Gabon e os outros, Costa do Marfim. Exatamente. O presidente do Conselho Constitucional veio proclamar Gabon como vencedor contra aquilo que era a decisão até da Comissão Nacional de Eleições. Mas logo depois foi desmentido. Portanto, é preciso perceber que Mandela, por exemplo, foi preso a mando de um tribunal para dizer que efetivamente existem em alguns momentos históricos casos de tribunais que seguem, digamos, a linha do mal, seguem simplesmente a vontade dos governantes da época e, nessa mesma medida, eles tornam-se cúmplices de barbaridades históricas e falsidades que são cometidos. O meu medo é que isto, se calhar, terá a acontecer com os nossos tribunais. Eu digo isso porque nós temos registro de pessoas do MDM que foram presos porque cometeram alegadamente ilícitos eleitorais. Mas o que estamos a ver com o Conselho Constitucional é a negação da existência de ilícitos eleitorais. Então fica muito difícil de perceber. Quando é a oposição, digamos... Mas atenção, o Conselho Constitucional não negou conhecer os ilícitos. Eu estou a olhar os Há aqui as questões processuais que podemos alegar a questão da impugnação prévia, como disse, portanto, só se vai ao Conselho Constitucional depois de ser... Por isso que eu comecei por dizer que... A questão dos prazos de apresentação... por isso que eu comecei por dizer que Nelson Mandela foi preso exatamente com o recurso dessas justificações. Mas depois vai-se perceber mais tarde que eram decisões simplesmente inócuas e iníquas. E se ia buscar estes elementos para justificar, digamos, decisões maldosas. É por isso que eu comecei por dar o caso de Gabon. É preciso dizer que muitos elementos da Frelimo foram presos no tempo colonial, digamos, por tribunais, sejam supremos, sejam distritais, sejam provinciais. E eles nos ensinaram durante muito tempo que esses tribunais eram iníquos. Então, o meu medo, quando temos um tribunal que de eleição a eleição decide numa única direção, é que esse tribunal esteja a ser assemelhante a esses outros tribunais. Tanto mais que, efetivamente, quando a Frelimo tinha medo de Sangalo, nesse caso já se dizer, no tribunal distrital, quando ali era a Frelimo que estava com medo de perder as eleições, o tribunal distrital deu razão à Frelimo. E foi a própria Frelimo a pedir a anulação da razão que tinha tido, porque viu, parece-me, o que está aqui em causa não é, portanto, eu sou político, eu sou jurista, analisar o acórdão nas suas decisões, nos seus artigos, mas olhando a história das decisões do Conselho Constitucional, olhando o que está a acontecer em favor da oposição e a favor do governo, eu temo que os nossos tribunais estejam a perder uma oportunidade histórica para se colocar do lado do bem e seguir o caminho dos tribunais iníquos que condenaram Mandela, que condenaram Gandhi, que condenaram os próprios dirigentes da Frelimo no tempo colonial, que aconteceram na Costa do Marfim. Porque eu faço um apelo para que as nossas instituições de justiça, pelo menos em algum momento, tem razão também a oposição para acreditarmos nas suas decisões, porque não acredito, e é difícil para qualquer moçambicano, acreditar que as pessoas que fazem o mal, que fazem as coisas erradas, estão num único partido. E as pessoas que fazem bem estão todas concentradas num outro partido. Eu penso que não foi um bom trabalho que foi feito pelo Conselho Constitucional. Mais uma vez, o Conselho Constitucional perdeu realmente uma oportunidade de mostrar-se digno e à altura das suas. Doutor, bueno. O Conselho Constitucional terá decidido com base na lei eleitoral, uma lei que foi aprovada com base num consenso alcançado a nível do diálogo na Joaquim Chissano e não poderia ter tido outra decisão que não fosse o respeito estrito daquilo que foi
à vontade do legislador, que neste caso até esta lei demonstra um caráter especial, porque encerra em si mesmo aquilo que era a vontade dos autores principais do processo eleitoral e que oferecia as maiores garantias a todos os intervenientes. E com base nesta lei eleitoral foi acordado em toda ela o princípio da impugnação prévia. Isto significa que todos os atos que eventualmente sejam praticados em prejuízo de qualquer um dos autores eleitorais deve ser imediatamente reclamado no próprio local. Quer dizer, não há espaço para que possa ser feito em outras instâncias. Deve ser imediatamente reclamado ou protestado. De tal sorte que, não sendo impugnado ou eventualmente não sendo protestado no momento em que esses factos são praticados, o que significa que nós temos uma progressão, quer dizer, o processo eleitoral é progressivo e temos uma aquisição progressiva de factos que vão ocorrendo uns atrás dos outros, que, não sendo eventualmente reclamados ou protestados no momento certo, dificilmente reclamados ou protestados no anterior. Então, se nós tivermos que olhar para o puro formalismo processual, não poderia ter não, senão esta. Porque os factos de que serviram de fundamento ao recurso ao Conselho Constitucional estavam todos eles destituídos de fundamento legal, de sustentação legal. Porque, por exemplo, se eventualmente havia e houve, de parte da Renamo, reclamação sobre processos de contagem de votos a nível distrital e a nível provincial, diferentemente daquilo que o Dr. Muxanga diz, não se apresentou prova de que a nível do distrito, a nível de província, tenha-se reclamado ou protestado. O apuramento quer distrital, quer provincial. Porque só nesses casos, se eventualmente tivesse apresentado qualquer tipo de reclamação ou protesto que não tivesse sido considerada procedente àquele nível, e mesmo assim ainda tinha instância da CNE Central. E só nesse caso é que caberia recurso ao Conselho Constitucional. O que significa o não respeito de determinados procedimentos formais por parte do recorrente é que terá ditado a que o seu recurso fosse considerado improcedente. Porque se nós pretendermos que os tribunais comecem a decidir em função da sua vontade ou para satisfazer, porque já decidimos muitas vezes a favor do governo, agora vamos decidir a favor da oposição, nós não estamos a aplicar a lei corretamente. Os tribunais devem aplicar a lei, devem fazer justiça com base na lei e na sua consciência. Mas desculpa, é que, por exemplo, nós assistimos há pouco tempo no Egito, e enquanto os militares estavam fora do poder, o antigo presidente Mubarak foi condenado à morte. Mas a verdade é que mal os militares voltaram ao poder, foi imediatamente solto. Portanto, para dizer que, vamos ser sérios, não nos cabe aqui analisar as provas concretas. Eu vou ler uma mas passagem do acórdão. Dizer que os tribunais, em alguns o momentos... Conselho Constitucional diz, é manifesto que o impugnante não cuidou antes de observar o pressuposto legal para viabilizar a apreciação do seu requerimento, o qual passava pela tempestividade da sua apresentação em sede de apuramento ao nível da cidade de Gramado, feito pela respectiva Comissão de Eleições, sabido que a administração da Justiça Eleitoral é caracterizadamente urgente, com peremptórios prazos curtos na tramitação dos pertinentes processos. A este propósito é esclarecedor o preceituado número 111, números 3, 4 e 5 da Lei 8/2010. Muitos dirigentes da Frelimo foram presos, a questão da tempestividade na apresentação dos... Mas, Jeremias, é preciso lembrar que muitos dirigentes que foram presos da Frelimo no tempo colonial eram presos com esses fundamentos. Quando Mandela foi preso, as provas que os juízes aduziam contra ele eram demolidores. Mas com uma mudança do contexto político, esses mesmos fundamentos perderam toda a sua legitimidade, o seu teor. O que vimos com Gabo, aquele presidente do Conselho Constitucional que lhe proclamou vitorioso, alguém que depois foi ficar, digamos, foi preso por crime. Mas foi com os mesmos... Sr. Jeremias, a questão de fundo é esta. A Renamo impugnou o apuramento nacional porque tem divergências entre a ata de apuramento provincial na Zambésia.
no Círculo Eleitoral de Milange, impugnou em CD. E essa parte não vem referenciada aí. Está lá. Está recolhida também essa parte. Está recorrida essa parte. Globalmente, este acórdão, ele vai à questão dos procedimentos. Aliás, cita aqui, ele chama o número, o preceituado no artigo 111, números 3, 4 e 5 da lei 8. Mas deixa-me te dizer mais. Faz uma contextualização. No número 3 desta lei, relativamente ao papel dos mandatários. Número 3, os mandatários podem assistir aos trabalhos de apuramento dos resultados. Sim. 4. Os mandatários podem, durante as operações de apuramento, e o Conselho Constitucional faz questão de sublinhar esta parte, e põe aí sublinhado nos, portanto, os mandatários podem, durante as operações de apuramento, apresentar reclamações, protestos ou contraprotestos sobre os quais a Comissão Distrital ou de Cidade de Eleições delibera sem a presença dos interessados e os demais mandatários. Número 5. Da decisão sobre a reclamação ou protesto, cabe recurso à Comissão Provincial de Eleições. E o acordo continua. E não menos elucidativo ainda, alcança-se o preconizado no artigo 105, número 1 da lei acima citada, que declara, número 1, das operações de apuramento distrital ou de cidade, é imediatamente lavrada a ata e o edital, devidamente assinados e carimbados, e constem os resultados apurados, as reclamações, os protestos e contraprotestos apresentados, bem como as decisões tenham sido. A questão... Sublinhar esta ideia processual. Desculpa, Sr. Jeremias. Aqui é uma questão das reclamações que foram feitas a nível da mesa, que se diz que os presidentes não carimbaram. Então aí podíamos considerar que a Comissão Nacional de Eleições tenha razão. Mas a Comissão Nacional de Eleições sabe perfeitamente qual é o comportamento dos presidentes das mesas. Vamos deixar isso. A Comissão Nacional de Eleições, para fazer o apuramento nacional, usa as atas e editais do apuramento provincial. Sim, é o que está na lei. As atas do apuramento provincial de Zambésia e as atas nacionais têm divergência de 6 mil votos em Milange. Eles não dizem nada a propósito disso. Quer dizer, a atitude, deixa-me te dizer, a atitude real aqui dos juízes do Tribunal do Conselho Constitucional não foi diferente do juiz que soltou o baleador do polícia, alegadamente porque não havia matéria às famílias de mas esta é uma segunda instância. A primeira instância, o Conselho Constitucional diz que o juiz fez uma correta interpretação deste dispositivo legal e a sua aplicação, e a sua criteriosa aplicação ao caso, ao ter exigido que o mandatário do recorrente devia ter apresentado a reclamação para protesto durante as operações de apuramento, e sublinha isso. E não no dia seguinte, como ele o fez, impugnando intempestivamente a suposta irregularidade no dia 21 de outubro de 2014. Qual é esse? Quer que eu leia de novo? Ele diz, isso aí estão a interpretar a questão de Tsangano. Nós estamos a falar... Não, isto é Quilimane, mesmo. Não é Quilimane, é Milange. Nós não temos problemas no apuramento de Milange. Está unido da Comissão Provincial de Eleições como é que chama? Na Zambésia. Não. Ali há duas situações. Há uma situação da cidade de Quilimane, não é dessa que eu estou a dar exemplo. Cidade de Quilimane, tá. A divergência que nós temos agora, o edital do apuramento distrital e do apuramento provincial de Quilimane concordam, mas o apuramento nacional, porque ele já tem dividido mandatos das comissões das eleições provinciais, há divergência de cerca de 6 mil votos. E o Conselho Constitucional não diz nada. Exatamente o que aconteceu até com a minha detenção, onde a juíza legalizou alguém, onde não tinha criado nenhuma formalidade, não tinham cumprido com nenhuma formalidade daqueles senhores, pura e simplesmente porque interessava o regime que eu ficasse na cadeia. Fiquei na cadeia. A mesma coisa, porque esta coisa de balear polícia para soltar aquele senhor traficante de droga interessa a alguns dirigentes do governo, aquele senhor foi embora. Aqui não há nada de legal que o Conselho Constitucional usou para poder fazer o que fez. Na sua opinião, o Conselho Constitucional está a fazer o jogo político da Frelimo, é isso? Não só fez jogo político, como fez jogo sujo. Foi sujeira que fizeram. Não, Jeremias, permita-me até que recorra ao acórdão do Conselho Constitucional relativamente à questão da Zambésia. E vou ler até o que está aqui escrito, que foram os argumentos apresentados pela CNE quando foi, naturalmente, remeteu as suas alegações de recurso ao Conselho Constitucional. Diz o seguinte: na província da Zambésia foram processados apenas 94% dos dados, pois, durante o processamento,
Constatou-se a existência de editais improcessáveis por anomalias tais como rasuras, falta de carimbo e assinaturas, inelegibilidade e desaparecimento, os quais não entraram na contabilização geral, pelo que nenhum dos candidatos do partido político beneficiou dos editais em falta. Então, os 5% de que se faz referência são estes editais. Não, que não desculpa foram lá, considerados pela CNE. Isso é de Quilimane. A CNE, olha, se nós formos a Não, seguir a é que lei... diz província da Não, Zambésia. deixa-me te dizer. Os próprios comissários da Comissão Nacional de Eleições não estavam de acordo. Portanto, nós vimos que quase metade dos comissários não estavam de acordo com este pronunciamento. Doutor, há uma questão de fundo que é esta. A Comissão Provincial de Eleições, pela lei, não pega editais. Editais de mesa. Exato. Os editais de mesa são conferidos a nível da Assembleia, da Comissão Provincial, da Comissão Distrital. É lá onde se produz o mapa. Exato. O mapa do apuramento. A Comissão Provincial de Eleições usa o mapa de apuramento para conferir se o que vem no mapa de apuramento é igual ao que vem no edital distrital. Feito isto, constatou-se efetivamente que a Renamo tinha os votos que tinha Milães. Esperava-se que, porque não há divergência entre o apuramento distrital e o apuramento provincial. A Comissão Nacional de Eleições, ao fazer o seu apuramento, usa o edital provincial e adiciona os votos requalificados. Entretanto, a Renamo tem um prejuízo de cerca de 6 mil votos. O papel da Comissão Nacional de Eleições no apuramento não é reduzir o número de votos que vem de trás, alegadamente porque os editais tinham rasuras. Não é esse. Então, eles perderam a oportunidade de dizer a verdade. Perderam a oportunidade de dizer a verdade. A outra questão que nós temos que ter... Relativamente a este assunto, nós vimos nas eleições de Guru, o Conselho Constitucional solicitou até como chamam, os votos, todo o processo, avocou para si todo o processo quando sentiu que não havia segurança no desenvolvimento do processo. A lei ela estabelece mecanismos gradativos em termos de recursos, como eu li ali. Portanto, a reclamação é colocada imediatamente na mesa. Que é isto que o Conselho Constitucional está aqui a colocar. A reclamação é colocada imediatamente na mesa no momento da contagem. Se, por alguma razão, ele é recusada recusado o protesto, a reclamação, escreve imediatamente, basta ter ali testemunhas, e os partidos tinham testemunhas, já que, para além dos, portanto, ali no conjunto dos delegados das mesas, além dos membros das mesas, tinham os membros das mesas, tinham ainda os delegados. Portanto, podiam solicitar a eles como testemunhas. A lei estabelece exatamente isto. Para o nível distrital. Nível distrital, onde estão representados até os partidos, se não é atendida a reclamação, por alguma razão, pode escrever para o nível provincial. Nível provincial para a Comissão Nacional de Eleições. Comissão Nacional de Eleições para o Conselho Constitucional. É isto que a lei estabelece. É isto que o Conselho Constitucional está a dizer. A questão que nós estamos a apresentar em concreto, o caso Milange, o apuramento distrital não tem problemas. O apuramento provincial não tem problemas. Quem chega e rouba votos é a Comissão Nacional de Eleições. O nosso mandatário reclamou, está lá. E o Conselho Constitucional não viu isso, porque não tinha vontade de ver. Mas está ali a reclamação. Está lá. Enquanto nós não percebermos que muitas vezes, digamos, os juízes estão ao serviço das classes do e do governo dominante, não vamos entender. Eventualmente o Conselho Constitucional não se pronunciou, ainda esteja a apreciar. Não, já foi indeferido o requerimento da Renamo. É que os juízes, muitas vezes, realmente estão a defender pura e simplesmente as classes dominantes. É por isso que nós tínhamos, há pouco tempo, quando houve a revolução no Egito, o Mubarak foi condenado. Uma vez que houve um contragolpe, os militares voltaram, o Mubarak foi simplesmente solto e... O que está a acontecer em Moçambique é que nós estamos a ter juízes que não estão efetivamente a olhar as coisas imparcialmente. Se fores a ver os acordos que foram feitos para a sua prisão, eram acordos demolidores. Se fores a ver o que condenou Mandela, portanto, eu penso que o que está aqui em causa já não é um problema judiciário. Enquanto nós não entendermos que precisamos de instâncias que fazem justiça cega, que não olha se é governo, se é oposição,
estamos perdidos, porque na mesma ocasião está a se dizer que a oposição não tem razão, onde foi o contrário, o governo queixou-se da oposição. Os nossos membros, os membros da RENAMO, foram efetivamente presos. Esta é a realidade. Mas eu acredito que se mudasse a correlação de força, também mudava a correlação de razões, mudavam também os fundamentos. Esta é que é a verdade. Mas a última questão, Sr. Jeremias, é a seguinte questão. Não é judicial. As pessoas a seguir recebiam 3 boletins. O caderno significa votaram 800 pessoas ou 500 pessoas. Significa que saíram 500 boletins de presidenciais nas legislações da Assembleia Provincial. Entretanto, a urna da Assembleia Provincial e das presidenciais há divergências. Como? Se o número de inscritos, onde é que foram os outros boletins? Reclamação. O Conselho Constitucional agora entende que não pode fazer apreciação disso, porque seria obrigado a todos os editais de todo o país ainda avaliar isso. Que raio de brincadeira é essa? Que temos que correr para uma justiça que se sabe que vai prejudicar as pessoas pura e simplesmente porque o tribunal não quer se dar tempo. Isso é outra brincadeira. O Conselho Constitucional não está preso ao tempo de fazer apreciação. Aliás, o estudo do Dr. Stack está ali. Ele, para aproveitarem-se desta situação da quadra fiscal, os resultados, e quando dizerem que não estão a perturbar a ordem pública, só que isso não vai pegar, porque o povo está ali. Que devem cumprir a lei, os outros não cumpriram. Não, apenas duas questões, que é relativamente, insisto, quanto à questão da Zambésia. É que um dos fundamentos apresentados pela RENAMO, e estou aqui a ver os fundamentos, é que entendeu a RENAMO, quando submeteu o recurso, que na província de Zambésia há divergências numéricas entre os mapas de apuramento onde se constata diferença de votos. Foi esse o fundamento da RENAMO. E o fundamento da CNE foi precisamente esse, pelo fato de ter constatado nos editais, só processou 94,5% do material da Zambésia. Daí a divergência. A CNE só processou 94,5%. E a RENAMO está a contabilizar os 100%. Então a diferença reside precisamente aí. Mas como é que nós temos editais que não estão borrados e a CNE tem editais borrados? A outra questão que se coloca... Isso é uma questão de consultar, Não. Depois a outra questão que se coloca é esta. Como é que a CNE fazia uma contagem paralela, que era feita aqui, até através daqui da STV? Aqueles dados que tiravam lá na imprensa e a STV comentava aqui. Como é que apanhavam aquilo? Eu no dia... Desculpa lá, no dia 16... Fui o primeiro político a fazer conferência de imprensa a denunciar os resultados. Quando eu fiz a denúncia dos resultados, eu acabava de chegar a vir de T3. As mesas da zona norte da cidade da Matola ainda estavam lá. Os editais ainda não tinham chegado à Comissão Distrital de Eleições. A CNE já estava a divulgar os resultados da cidade da Matola. Por quê? Parciais, de certeza. Como é que tiveram os resultados parciais? Não, já teve alguns resultados. Só da zona norte da província que disse, não tinham chegado. Mas os que estavam próximos... Estou a falar da cidade da Matola. Não é isso que estava... via telemóvel. O presidente da mesa tinha que ditar editais através do telemóvel. Mas outro assunto que o Ronguano levantou, que eu acho que é importante que fique claro, é que nós temos de saber distinguir e o fazedor material. Quem fez a lei legal que lhe foi posto à disposição, interpretar o que lá está escrito e aplicar. Se amanhã houver uma diferença de correlação de forças, que vai se alterar a lei material. Quem estiver lá para aplicar a lei, vai aplicar em conformidade. Naquele momento. Falso. Então, no Egito não se mudou lei nenhuma, simplesmente mudou a correlação de força. Muitos dirigentes da Frelimo que foram no tempo colonial. Com leis existentes na altura. Sim, mas se olhar para aquelas leis, naquela mesma altura, se fossem julgados com uma outra atitude, com outro espírito, nem seriam condenados. Mandela, que foi condenado, todos estamos convencidos que foi condenado injustamente. Mas na base daquelas leis. Quando Mandela foi solto, não foi depois das eleições na África do Sul. Mandela foi
foi solto. Depois do acordo. Sim, depois do acordo. Mas não se tinha mudado as leis do apartheid. Muito bem, vamos avançar. Quero ouvir o comentário aqui. Política, não é jurídica. O António Changa, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, anunciou a intenção de governar nas províncias onde ganhou. Na mesa negocial continuam a haver impasses relativamente à questão da disponibilização das listas dos membros a serem integrados, as forças residuais da Renamo a serem integrados nas forças de defesa e segurança. Essas matérias. Bom, há duas questões diametralmente diferentes. Uma coisa é o diálogo que está a decorrer na sala de conferência de Joaquim Sand, que tem que obedecer algumas regras. E essas regras não testemunhá-las quando se assinou o acordo do Zimbábue, porque nós tínhamos forças lá internacionalistas zimbabuianas. Uma das coisas que se fez exatamente esta questão de se aprovar o modelo de reintegração. O Ian Smith quis saber onde e disseram que não fariam parte. Isso que o Ian Smith até fez parte do governo, foi ministro de informação no primeiro governo do Zimbábue. A mesma coisa aconteceu com a África do Sul. Depois que a guerra terminou, as hostilidades terminaram entre eles, tiveram que ter um modelo de reintegração, onde todos os partidos que tinham pessoas armadas tiveram que os apresentar. O PAC tinha homens armados, o ANC, o próprio Partido Nacional. Aprovou-se o modelo de integração. Quer dizer, qual é o modelo que a Renamo defende? O modelo que nós defendemos é o modelo a ser aprovado na mesa. Não temos ideia concreta. Não, é que o modelo do governo já é claro. É que a Renamo, com os homens que querem integrar, o governo vai pegar na lista, vai integrar. Porque o entendimento do ministro Pacheco, que é o chefe negocial do governo, é de que o governo não vai integrar homens que não os conhecem. Não, o problema, antes de chegarmos aí, nós temos que ter um modelo de reintegração. Primeiro, estamos a dizer que nós precisamos de integrar os nossos homens no comando da polícia, desde a base até o topo. A primeira questão que tem que vir aqui é o organograma da polícia. E vamos ver quantos lugares existem, como é que o comando da polícia é feito. Porque nós não queremos ir do comando da polícia. Não queremos inventar. Então nós, por exemplo, podemos chegar à conclusão de que não, o comandante-geral adjunto tem que ser da Renamo. O comandante do primeiro batalhão é da Renamo, o adjunto tem que ser. Então, este modelo tem que vir na mesa. Depois é que indicamos as pessoas. Há uma divergência naquilo que o Pacheco diz e aquilo que o Mutice diz. O Mutice diz que aqueles são da Renamo como elementos simples, mas aqueles são comandantes e não podem representar cores partidárias. Isso não está a dizer nada, claramente. Mas eu entendo as dificuldades que eles têm, porque eles nunca participaram em negociações de assuntos militares. Por isso, a conclusão que se chegou é que aquele assunto tem que ser devolvido exatamente aos militares, dirimido por Mutice nem Pacheco, porque nunca vamos fechar. A outra coisa mais importante que o Pacheco deixou ficar esta semana, não sei se esse recado é para nós ou é para o tal governante da Frelimo, é que deixou claro que se ele e o Mutice não forem indicados no novo governo da Frelimo, aquele dossiê vai ficar em banho-maria. Esse mandato contra o governo. Olha, nós estamos a tratar questões do Estado. O MDM, que não tem militares a ganhar eleições, tinha que cumprir, porque aquilo é uma questão de Estado. Quem assume a gestão de negócios de Estado tem que assumir aquele dossiê. Agora, este palavreado que o Pacheco traz, que âmbito é que tem? Agora, em relação ao discurso do presidente da Câmara, aqui uma proposta sábia, própria, de um homem que está comprometido com o bem-estar do povo moçambicano, com paz e com desenvolvimento. Lamentavelmente, essa proposta foi recusada. Primeiro por parte dos militantes da Renamo, na Beira. Qual a proposta? A proposta do governo de gestão. O presidente da Câmara tentou persuadir os homens da Renamo quando pareciam estarem a perceber. Manica, por exemplo, concordou, Tete concordou, Quilimane voltou a divergir seriamente. A STV tem as imagens, onde o povo diz não, nós não queremos um governo só da Renamo. O presidente Guebuza apareceu publicamente a considerar que o governo de gestão é anarquia. Então, considerando que o presidente Guebuza é o chefe do Estado moçambicano, é o presidente do Partido Frelimo, que considera que este governo é um governo de anarquistas, não se pode fazer. Então, a solução que nós temos é a Renamo formar o seu governo.
A Renamo não vai formar um governo em que vai nomear governadores e administradores para serem tutelados por NUS. Não. Será nomeado aquele governo e depois terá um governo central que vai coordenar o governo da Renamo. É isto que nós não queremos fazer, que é para não termos a situação que anda hoje na Palestina. A faixa de Gaza tem um primeiro-ministro, a Cisjordânia tem um primeiro-ministro, depois tem um presidente que não sabe se defende Hezbollah ou defende, que não sabe se defende o Hamas ou defende o Fatah. Então, nós queríamos que todos nós sentássemos e encontrássemos uma solução política, porque o problema que nós temos é exatamente um problema político. Então, se nós queremos resolver o problema de forma judicial, o caminho que vai se seguir é o caminho que Burkina Faso encontrou. Juridicamente, Blaise Compaoré continua presidente de Burkina Faso porque foi eleito, o mandato ainda não terminou. Mas a situação política obrigou que ele saísse de lá e não está lá a exercer nenhum governo. Portanto, é preciso chamar a atenção a esses aspectos aos juristas que, em algum momento, se tornam fundamentalistas, que usam o Alcorão para praticar algumas atrocidades. Então, os juristas também, quando eles e alguma interpretação errônea da lei para poderem perpetuar pessoas que eles próprios sabem que não ganharam eleições. Tudo bem. Qual é o seu entendimento? Governar algumas províncias, montar um governo central da Renamo no atual quadro? O que é que acham? Bom, o entendimento de uma está em beco sem saída, está a se colocar numa situação muito perigosa. Por isso é preciso que haja inteligência e razoabilidade de todos os políticos, das vertentes políticos, um governo, para que realmente aquele espírito de entendimento que vinham manifestando prevaleça. Né? Porque parece-me que a manutenção do Estado, a manutenção da ordem, do bem-estar das populações, são interesses supremos que devem estar acima de qualquer partidário. Há uma necessidade urgente de os políticos sentarem à mesa e encontrarem formas de entendimento. Por exemplo, no caso de preço, da Renamo e da Frelimo, há muitos assuntos que ainda devem ser fechados. Estamos a falar das possíveis que é evidência de que as eleições tiveram tantos ilícitos, tantas confusões, tantas ilegalidades, se encontrou um acordo político. Esse acordo político é este do governo de gestão, período de Renamo, é o outro que seja, mas o mais importante é que as forças políticas entendam que efetivamente estas eleições não nos permitiram com clareza sabermos qual é o programa, qual é o manifesto sufragado, dado a quantidade de irregularidades ilícitas eleitorais, e que, sendo assim, sentarmos todos como filhos de Moçambique e conversarmos, colocarmos os interesses pobres das pessoas acima dos interesses dos partidos e encontrarmos uma forma de entendermos, de governarmos, de protegermos as nossas riquezas, as nossas populações, penso que esta que seria a saída mais honrosa e menos problemática para o momento. Então não concorda com esta ideia que é anunciada aqui pelo Mchanga de Renamo formar governos nas províncias onde ganhou e ainda um governo central aqui em Maputo? Eu não concordo com qualquer partido que queira formar o governo sozinho, sem entender que efetivamente estes resultados não elucidam claramente qual era a tendência do povo. Então, sendo assim, o meu apelo é que seja Renamo, seja Frelimo, seja o MDM, que são os partidos efetivamente, possam sentar à mesa e encontrar o melhor modelo. Encontrar o melhor modelo, tanto mais que estamos a falar da necessidade da inclusão, da necessidade do diálogo, de preservarmos a paz,
e protegermos as nossas riquezas, as nossas populações. Ora, isto faz-se com diálogo, faz-se com cedências parte a parte. Não é? Portanto, por isso que eu dizer que estamos num perigo, porque as posições estão a se extremar, as ameaças estão a crescer de tom. Mas nós não precisamos nos ameaçarmos. Moçambicanos, todos temos igual direito de participar no nosso governo, de dirigirmos o nosso país. Portanto, é uma questão de sentar, encontrarmos um modelo certo, desde que haja de parte a parte uma franca abertura para a conservação da paz em Estados. Tudo bem. A sua visão sobre esta matéria? Bom, de facto, isto pode ser abordado em duas, que tem a ver com o diálogo que está a decorrer no Joaquim Chissano e que tem a ver com a integração das forças residuais da RENAMO nas forças de defesa e segurança. É que na altura a mim me tinha claro que tratava-se apenas desta integração de forças residuais, mas agora já me cria alguma confusão quando se fala também da reintegração. Porque eu tinha percebido que em 92, no Acordo Geral de Paz, e depois da RENAMO na altura, uma vez no Exército já não havia militar em Moçambique. Agora, quando a necessidade, os homens da RENAMO, militares pertencentes ou sob obediência, eram militares do Exército, necessidade de terem qualquer coordenação partidária com qualquer partido. Agora, relativamente... Como explicar, depois do entusiasmo do 5 de setembro, voltemos outra vez a estes impasses, temos o fim do governo por tomar posse, eventualmente novos intérpretes neste processo de paz? Na altura até recordo-me ter dito que este processo de desmilitarização e integração não há vontade de dar passos concretos para frente e terminar. Mas naturalmente que periga aquilo que é a paz, aquilo que é o sossego e a tranquilidade. Acha que não existe da parte da RENAMO, é isso? Diga? Acho que não há essa vontade. Porque na altura estava claro são das forças residuais da RENAMO, que eram os homens que garantiam a segurança do Sr. Afonso Guerra. Depois, agora fala-se da reintegração. Mas, desculpa, mas, agora, a tal reintegração... Dr. Bueno acha que esta revolução toda feita em Satungira foi feita por 30 homens guarneços por dentro da cama aqui no Maputo? Diga? Os homens guarneços por dentro da cama aqui no Maputo estavam aqui. Mas já tanta gente que fez revolução. Parte das pessoas foram corridas das Forças Armadas e desprezadas, estão lá em Satungira, estavam a combater. E esses devem voltar. Porque nós discutimos com o governo... Foram corridas das Forças Armadas. Voltaram às matas e estavam a combater. E essas pessoas devem ser integradas porque tinham parte de direção e chefia. Há uma então eram militares do Exército. Que foram retirados. Nós, na cadeia do comando, quando isto começa, e 30 do governo. Esses 30 do primeiro comando, só 5 não. 25 todos foram tirados fora. Não se obedeceu nenhum critério. Quem fez o despacho foi o ministro da Defesa da altura. Demandar nenhum oficial general à reserva. Esse assunto é conhecido em que as partes se comprometeram a analisar esta questão da reintegração, onde se concluiu que deveriam voltar a verificar as idades e verificar a questão da aptidão física. É onde o presidente da Câmara disse, em relação às Forças Armadas, a questão era integrar os que já estão lá. Os que ainda sobram no mato, esses irão à polícia. Mas é possível então apresentar a lista dessas pessoas? Queremos primeiro o modelo de reintegração, porque uma das coisas que nós temos ouvido em conversas, porque uma das
é que esses pachecos, esses metices, sei lá o que, são nossos amigos, são familiares. Quando estão a beber, dizem o que querem. Aqueles senhores querem meter os homens de Renamo, tirarem-lhes as armas. 3 meses depois mandar-lhes embora do exército. Porque eles pensam que os homens de Renamo que precisam é pensar um só. Não podem comandar, não podem dirigir. Mas este país é nosso. Está ali o general Calo, que está há mais de 40 anos na polícia, e a turma dele. O Estatuto Geral de Funcionário do Estado fala de 35 anos de serviço. Por que esses devem ser mantidos lá? Os da Renamo, com menos de 50 anos. O Pascoal Miranda, por exemplo, é um brigadeiro, é mais novo do que eu vou completar 48 anos no dia 1 de março. Está fora. Com aptidão e tudo. Há pessoas que saíram daqui, eram comandantes, alegadamente porque não tinham nível acadêmico, foram dados bolsa, foram fazer academia militar, voltaram, são assessores. Olha, no organograma aprovado da estrutura das Forças Armadas, não há posto de assessor, há comandantes. Fazem-se reuniões do Estado-Maior fora do Estado-Maior-General. Porque não pode ficar claro que alguém está doente. Quer dizer, o que é que nós estamos a fazer mesmo? Tá bem, este país é de quem? Não, Mochega, a questão é a seguinte, é que nós, de facto, queremos ter um exército partidário, um exército que não tenha influência de nenhum partido político. E a meu ver, já tinha-se começado com esta fase, principalmente com a lei do serviço militar obrigatório. O que significa que o recrutamento para o exército não olhava, nos últimos, desde que foi aprovada a lei, e nem olha sequer a cor política, a proveniência política dos mancebos. Se nós continuássemos com este ritmo de recrutamento, daqui a 20 anos, teríamos jovens no exército que não teriam nem simpatia com um partido, nem com outro. Seriam, de facto, jovens comprometidos com este país. E agora, nós insistimos permanentemente em partidarizar o exército. Não, quer dizer, é uma das poucas instituições que nós, de soberania, que nós devemos garantir que efetivamente não houvesse interferência partidária no exército. A questão de fundo não vai avançar. A questão de fundo, vale a pena multipartidarismo o exército do que frelimizar o exército. Está frelimizado. As pessoas estão lá, são todos da Frelimo. Os são provenientes de outro lado. Então, a ideia é corrigir o mal com outro mal. Não é mal nenhum isso. Multipartidarizar para depois chegarmos à dispartidação é melhor. Sabe, se nós tivéssemos dito, vai ver esses tais jovens, do serviço militar obrigatório, quando já conseguiram ultrapassar a patente de major. Cheio de oficiais e não há soldados. De oficiais. Sim, oficiais. Por que esses se forem fazer relação, os oficiais que o exército tem, eles têm um... Desculpa lá. O Lima tem direito de comandar? Os da RAM não têm direito de comandar? Então, se é problema de reformar as pessoas, tem que sair fora. Estamos no fim. A questão da formação do governo. Bem, eu sou, provavelmente por causa da minha formação profissional, e sou muito apegado às normas. E a norma é clara neste caso. Nós temos um... Quem saísse, fosse declarado, principalmente nas intimidade para formar governo, e caberia a ele formar o governo como muito bem o entendesse. E como muito bem o entender, significa que vai ter a necessária capacidade de perceber qual é o circunstancialismo social vigente na sociedade e, em função disso, formar um governo que possa, de alguma forma, acomodar as diversas expectativas existentes na sociedade. E ademais, até se for o caso concreto, o engenheiro Nussi já tinha dito até, durante a sua campanha, que se porventura fosse eleito presidente, iria formar um governo sem olhar apelidos, sem olhar a proveniência, que seria um governo inclusivo. Agora, esta pressão toda que se faz, antes sequer da confirmação dos resultados eleitorais, quer dizer, isso já está-se a tornar o futuro presidente deste país, no sentido governa este país. A cultura de Estado, por parte das pessoas que reclamam hoje
o tal governo de gestão, agora já nem é governo de gestão, querem governar as políticas que supostamente ganharam, era tão simples quanto isto. Quer dizer, porque o diálogo não tem que ser muita coisa que pode ser discutida, acordada, sem que nós tenhamos conhecimento sobre o que é que foi discutido. Era uma conversa que podia ser tomada, deve ser tido em consideração em espaços próximos. Provavelmente até se pudesse, que não. Plano privado, mas veja que alguns interesses meus, nossos, não podemos esquecer de fato que a Câmara teve 35 votos válidos. Significa que é uma franja enorme da população que confia nele. Exato, que há interesses que as pessoas comuns. Podia-se muito bem, sem levantar este alarido, sem criar este clima de sentirmos todos ou reféns da vontade de uma e de outra pessoa para possivelmente implodir este. Tão simplesmente. Porque não aguardar pacientemente para anúncios resultados pelo Conselho Constitucional? Aí podia-se negociar eventualmente, mas sem que fosse a nível da imprensa. Do mesmo modo que houve problema, por exemplo, relativamente à apresentação das provas. A maior parte das supostas provas foram apresentadas na imprensa. No tribunal, desculpe, ou no Conselho Distrital, na Comissão Distrital, onde apresentados. A questão é esta. Jean, essa estratégia de um fórum de comunicação concorda com as ideias de governo de gestão e assim, fórum que já existe? Nós não conhecemos esse fórum. Nós temos esta situação eleitoral em que dada a questão fundamental dos votos não é o presidente Afonso de la Câmara. Então, o povo precisa de perceber o que é que nós estamos a dizer em relação à questão. No dia 16, depois da... por causa da contagem que era feita aqui e com dados provenientes lá, era centro de imprensa. E as pessoas estavam dispostas a sair fora, pedindo as pessoas para parar. Então, não se pode amarga sobre as negociações embaixo. O Raul Domingo estava a pedir como multimilionário, onde até os comentadores recebem fletes por esse. Pensar-se que nós podemos chegar por uma questão que diz a discutir. Ver. Mas estão à espera então que mas o povo também apareçam o povo, público para responder. O povo está planificado que era chefiado por um secretário-geral, cujo secretário-geral discutir a questão eleitoral conosco. Agora, ele não vai governar. Já ouviu os locais. Pago quanto
o que é que eventualmente vai se discutir. Mas já admite a possibilidade desta entidade, desta pessoa, poder ajudar na resolução da suposta crise criada aqui em Moçambique. São esses passos que nós temos de dar. Não é fazendo alarido relativamente àquilo que a gente está fazendo que conseguimos. Há muita coisa que pode ser conseguida conversando. São passos concretos que estão-se a dar, sem ruído, sem alarido. Estou a dizer, isto é uma coisa, esta é uma frente diplomática. Sem ruído. Mas a comunicação com o eleitorado tem que fazer publicamente. Ainda mais porque o presidente desafiou o presidente da Câmara a aprovar que efetivamente... Quem começa com esta coisa para o teu conhecimento, vou expande. Isto era... Porque as pessoas viram e nos perguntam. É que nós, por este andar, sem darmos conta disso, estamos a alimentar a violência nas pessoas. E a reação das pessoas... Mas antes de roubar votos, doutor, devia ter se pensado nisso. Antes de se roubar votos, tinha que se pensar nisso. Muito bem, nós estamos já acabamos canalizando muito a nossa discussão em torno destes 3 pontos. Agradecer a vossa presença. Estes assuntos continuarão a dominar certamente a agenda a política, diálogo político, os périplos de Afonso Dhlakama. Pronto, a questão que se coloca relativamente à posição que sejam anunciados e a partir daí ver-se todo o processo político que se segue, e nomeadamente a promulgação dos resultados, promulgação e validação, tomada de posse consequente. Este é o curso normal. Vamos ver se é isso que vai acontecer face aos pronunciamentos que temos estado a ouvir. Portanto, agradeço a vossa presença, os nossos telespectadores. Voltamos a encontrar próxima quarta-feira em termos de hora final neste mesmo canal. Boa noite.